Sejam bem-vindos os discípulos e as discípulas do Senhor. A paz de Cristo a todos. Estamos dando início a mais um estudo bíblico da nossa igreja. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e hoje nós vamos fazer a abordagem aqui do capítulo 16 e 17 do livro de Gênesis, e vamos apenas fazer esses dois capítulos. Por quê? São dois capítulos que trazem algumas simbologias, alguns símbolos que vão aparecer lá no Novo Testamento. Então, em Gênesis 16 e 17, aparecem alguns símbolos que vão ser explicados pelo Novo Testamento. Nós temos feito esse link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e como eu resolvi fazer uma introdução que é um pouquinho longa acerca desses símbolos, então hoje eu não vou estar dando 3 capítulos, né? Hoje eu vou estar só abordando 2 capítulos, né, para os discípulos de Jesus. Bom, a introdução começa com o seguinte título: o vislumbre dos benefícios prometidos pela lei, né? O vislumbre dos benefícios prometidos pela lei. O que é um vislumbre? O vislumbre é quando você tem uma observação, uma visão ou uma imagem baseada em evidências. E esse vislumbre que eu estou falando não é um vislumbre meu pessoalmente, mas é um vislumbre da própria Bíblia sobre ela mesma. Ou seja, é um olhar que tem evidências do que significa, mas que são explicados somente no Novo Testamento. Então nós começamos então a fazer esse olhar, né, sobre alguns símbolos que aparecem nesse capítulo 16 e 17, a partir do livro de Hebreus. Você que está acompanhando, abre tua Bíblia no livro de Hebreus, lá no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Então deixa eu fazer uma leitura para vocês, tá? Dessas passagens que aparecem aqui na Bíblia, que é muito importante para nós, a nossa análise desses símbolos que surgem no livro de Gênesis e que é retomado no Novo Testamento. Então é uma introdução que eu estou dando para vocês, que vai explicar alguns símbolos que aparecem nesse capítulo 16 e 17 de Gênesis. Então, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, vamos até o versículo 10 de Hebreus capítulo 10, diz assim: o título da King James está trazendo o seguinte ponto: o sacrifício de Cristo é definitivo. Então a leitura completa é assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se chegam para adorar. Então, a lei, segundo a Bíblia, ela dá apenas um vislumbre dos benefícios que hão de vir e não realmente o que são. Ela mostra o vislumbre do que há de vir. E está dizendo que como, né, ela mostra esse vislumbre, né, jamais mediante os mesmos sacrifícios repetidos, porque o povo judeu ele fazia repetitivos sacrifícios diante de Deus, e ela está dizendo que eles jamais poderiam ter a sua adoração aperfeiçoada. E continua assim: se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, ou melhor, aqui é uma pergunta: se fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Quer dizer, se o sacrifício feito no Antigo Testamento ele fosse perfeito, a pessoa ia apresentar apenas um sacrifício e não precisava ser mais apresentado nenhum. Só que não era isso que acontecia. O sacrifício era apresentado uma vez e ano após ano era necessário que fosse apresentado novamente. Então, no versículo 2, ele vai dizer:
Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Se eles fossem perfeitos, eles não teriam cessado de ser oferecidos. E ele continua: porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Então, se os adoradores eles tivessem, realmente sido purificados, eles não se sentiriam mais culpados pelos seus pecados. Só que não era o que acontecia. Eles ofereciam um sacrifício e sentiam-se novamente em pecado. Eles não sentiam perdão por meio daqueles sacrifícios, tá? Versículo 3: contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Então aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 3, está explicando o que eram então as cerimônias que o povo de Israel fazia diante de Deus. Na verdade, toda vez que eles levavam um animal para ser sacrificado, na verdade, segundo a Bíblia, eles estavam fazendo uma recordação dos seus pecados. Então o animal acabava testemunhando de que eles estavam cometendo o pecado ano após ano. Então todo ano eles levavam, e esse animal representava que todos os anos havia uma recordação dos pecados. Versículo 4: porque é impossível, atenção para esse versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. A Bíblia está deixando claro isso. Sangue de touro e de bode não remove pecados. Por isso, versículo 5, quando Cristo vem ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro, ou seja, livro com letra maiúscula, aparece aí na Bíblia, versículo 7. Esse livro é a palavra de Deus. Então eu disse: aqui estou. No livro, que é a Bíblia, está escrito a meu respeito de Jesus: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tão pouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então, aqui o Senhor Jesus, por meio dessa palavra, o escritor de Hebreus está fazendo uma recordação daquilo que o Senhor Jesus declarou durante o seu ministério. Aqui ele está declarando que esses sacrifícios, que essas ofertas, que esses holocaustos, essas ofertas pelos pecados feitas no Antigo Testamento eram apenas os símbolos daquilo que seria feito no futuro, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com a vinda do Senhor Jesus, para apagar os pecados do povo, mas não com sangue de bodes e animal, mas com o próprio sangue do Senhor Jesus. Mas ele vai dizer nesse versículo 8 que ele declarou que esses sacrifícios, de animais, Deus não se agradava dele, porque eles faziam recordação desse pecado, só que eles eram feitos conforme a lei daquela época. Lembrando que estamos estudando Gênesis, e Gênesis é a parte inicial da Bíblia, mas que vai culminar na lei de Moisés mais tarde. Então ali em Abraão, começa realmente a se formular o povo de Deus, começa a se preparar um povo para servir a Deus, e as leis começam a aparecer, os sacrifícios começam a aparecer. Só que esses sacrifícios são apenas símbolos do sacrifício definitivo que seria feito no Novo Testamento, retomando novamente essa fala. Mas a lei ordenava que eles fossem feitos até aquele momento, como símbolo de recordação dos pecados. Então, o versículo 8 do livro de Hebreus está explicando. Lá no versículo 9 ele diz assim: então completou. Quem completou? O Senhor Jesus completou dizendo: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. A vontade de Deus era que um sacrifício definitivo fosse feito pela humanidade.
E assim ele cancela o primeiro padrão, versículo 9 vai dizer isso. E assim ele quem? O Senhor Jesus cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. O Senhor Jesus cancela o primeiro padrão de apresentação de oferta pelos pecados para estabelecer o segundo padrão de oferta pelos pecados. Eu costumo dizer, aqui na minha análise bíblica, eu costumo dizer que parece que houve uma inversão do sacrifício, pelos pecados. Na época aí dos primeiros homens de Deus, dos pais da igreja, e na época da lei, o que acontecia? O homem trazia o seu sacrifício até Deus para que o Senhor removesse os seus pecados. E o Senhor aceitava esses sacrifícios provisórios, mas o Senhor os aceitava para que os pecados fossem perdoados. No Novo Testamento acontece o inverso. Não é mais o homem quem traz o sacrifício e apresenta esse sacrifício de sangue a Deus, mas quem vem oferecer esse próprio sacrifício é o próprio Deus, por meio do Senhor Jesus. A partir de agora é como se Deus falasse: não, deixa que eu vou apresentar o sacrifício a vocês, e vocês agora que vão decidir se vocês aceitam ou não esse sacrifício que eu estou oferecendo. O homem antigamente fazia: Senhor, aceita o meu sacrifício de sangue para perdoar meus pecados. Agora é diferente. É o Senhor quem oferece o sacrifício de sangue e diz para o homem: agora você aceita, se você quiser, esse sacrifício de sangue feito pelo meu Filho, o Senhor Jesus. Então, parece que há uma inversão aqui. Então, esse versículo 9, ele está dizendo isso. Vou ler novamente. Então declarou, o Senhor completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão desses sacrifícios para estabelecer o segundo padrão. O primeiro padrão, os homens ofereciam sacrifício de sangue pelo perdão dos pecados, o que não podia ser aperfeiçoado porque o sangue era de bodes e touros, E depois que eles apresentavam o sacrifício, eles voltavam à sua vida pecaminosa, e isso, toda vez que eles traziam o sacrifício, só fazia recordação dos seus pecados. Agora, no segundo padrão, não. O homem não oferece sacrifício de sangue, mas Deus, por meio do Senhor Jesus, oferece o sacrifício de sangue definitivo, porque é sangue, do Filho de Deus, feito homem, para apagar os pecados dos homens, tá? É o sangue do Filho de Deus para apagar o pecado dos homens, definitivo, e agora são os homens que aceitam ou não esse sacrifício pela sua salvação, para que eles possam ser perdoados dos pecados. E finalizando o versículo 10 de Hebreus, diz assim: e por essa determinação, ou seja, por meio do novo padrão, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então preste atenção. O antigo padrão, ele era imperfeito do sacrifício de animais, porque ele fazia a recordação dos pecados anos após anos. O novo padrão, que é o padrão do sacrifício de Cristo, o sacrifício do sangue do Filho de Deus, do Senhor Jesus, o que acontece com ele? Ele vai determinar, ele vai trazer de uma vez por todas a determinação de que fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então, pensando nessa questão, nós podemos falar em alguns benefícios, o vislumbre dos benefícios prometidos pela lei eram quais? Quais eram os benefícios que a lei mostrava que seriam, oferecidos por Deus aos homens, Ele não seria oferecido naquele momento da lei, mas no Novo Testamento nós poderíamos ver o seu significado verdadeiro, que estava simbolizado em Gênesis. O primeiro benefício era a remoção definitiva dos pecados dos homens. Então a lei, quando começa a falar sobre sacrifícios de animais, lá no Antigo Testamento, ela na verdade ela está contemplando ou vislumbrando o primeiro benefício do ser humano, que seria a remoção definitiva dos pecados, tá? Então, de uma vez por todas, os pecados seriam retirados da humanidade.
Quando uma pessoa sincera, desejosa em fazer o bem, ela peca, a sua consciência a acusa de dia e de noite, e o diabo também. Ao compreender, porém, que Cristo é o sacrifício definitivo por todos os pecados da humanidade, e querendo não mais viver uma vida pecaminosa, ela sabe que há recurso da confissão ao Senhor, além do recurso de aliançar-se novamente por meio da promessa do abandono do pecado cometido. Então, o que acontecia com o povo na antiga aliança? Eles ofereciam sacrifício, mas a consciência vivia, segundo os estudos, a consciência continuava a acusá-los de dia e de noite, o diabo também, porque o sangue de bois e bodes não pode apagar pecados, né? Aquele animal só simbolizava o perdão provisório, mas todos os anos ao levar, né, todas as vezes ao levar o sacrifício até Deus, fazia recordação dos pecados desses homens. Então havia uma acusação constante sobre a consciência desses homens. Agora, na nova aliança não. Quando nós compreendemos que Cristo, ele foi o sacrifício definitivo e que não há mais necessidade de levarmos nenhum animal para ser sacrificado em favor dos nossos pecados, quando a gente compreende realmente que Cristo derramou seu sangue para perdoar os pecados e para trazer uma nova vida ao ser humano, né? E a gente estiver desejoso realmente em abandonar a vida de pecado para viver uma vida reta diante de Deus, né? E a gente saber que existem recursos para que a gente alcance esse perdão. E quais são os recursos? O recurso seria a confissão desse pecado ao Senhor. É você entrar no teu quarto, é você se prostrar, é você orar a Ele e falar: Senhor, eu pequei, e você contar absolutamente o pecado, né? Contar de maneira absoluta o pecado que você cometeu, seja de cobiça, seja de mentira. Você conta para o Senhor esse pecado cometido. Então o primeiro recurso é essa confissão sincera de dizer: eu pequei dessa forma, Senhor, né? E sentir também um desejo de se aliançar com Ele, né, fazendo uma promessa de que esse pecado que você cometeu, você faria o possível e impossível para não cometê-lo novamente, como o Senhor disse para Maria Madalena: vá e não peque mais. Então, dois recursos que o Senhor nos dá para sentirmos realmente a remoção do pecado é a gente, né, crer realmente, né, que o sacrifício dele foi definitivo, confessar esse pecado para ele, né? E um terceiro é fazer essa aliança de que aquele pecado que cometemos seja abandonado, né? Não viemos a cometê-lo de novo. Talvez a irmã vai perguntar: mas se cometermos de novo o pecado, tudo vai estar ligado ao desejo do teu coração. Se o desejo do teu coração é verdadeiramente viver uma vida reta diante de Deus, você vai fazer o possível e impossível para não viver em pecado. Mas se você pecar, como disse João, nós temos advogado diante do Pai para confessarmos os nossos pecados. Então, é o desejar realmente andar reto com Deus, cumprir a aliança feita com Ele, né? E entender que Ele fez o sacrifício definitivo pelos pecados, né? Fez o sacrifício definitivo para salvar o homem dos pecados, e confessar para Ele esse pecado. Então, o primeiro benefício que a lei vai vislumbrar para a gente no Antigo Testamento é a remoção definitiva dos pecados aí que Hebreus está mostrando. O segundo benefício é o aperfeiçoamento dos adoradores. Bom, aquela pessoa que realmente ela quer viver uma vida reta diante de Deus, que não quer viver em pecado, mas que quando peca a sua mente fica acusando, ela é uma verdadeira adoradora de Deus. Só que ela precisa ser aperfeiçoada como adorador, né? Agora você imagina um adorador nesse momento em que ele tinha que apresentar sacrifícios de animais pelos pecados, né, a Deus, né? Então diz assim: um adorador que se sente culpado e é intensamente bombardeado por acusações vindas de sua consciência e vindas do diabo, não consegue concentrar-se na sua adoração a Deus. Não é assim? Uma pessoa que ela tem um forte desejo de ser um verdadeiro cristão, que tem um forte desejo de andar reto diante de Deus, ela, quando ela peca, ela fica se sentindo acusada, então ela não consegue concentrar-se na sua adoração.
ela não se sente digna, ela não se sente livre, ela se sente um traidor, uma traidora, né? Então, por causa dessas acusações que fazem com que ela se sinta dessa forma, ela não pode oferecer uma perfeita adoração a Deus, né? Então, por causa disso, ela necessita de aperfeiçoamento por meio de uma aliança de fidelidade ao Criador. Então, imagina, né, os primeiros homens e mulheres de Deus que apresentaram esse sacrifício de animais, eles nunca podiam ser realmente aperfeiçoados, porque sempre, toda vez que eles iam levar a oferta, aquela oferta representava a recordação dos seus pecados. Mas em Cristo agora não. Em Cristo, o perdão definitivo dos pecados dos homens e praticado por meio de uma aliança com Deus de obediência e confissão desses pecados a Deus e o abandono deles, faz com que essas pessoas se tornem verdadeiras adoradoras diante do Senhor, tá? Então esse é o primeiro momento da nossa introdução com relação aos sacrifícios que eram apresentados, que nós vamos começar a ver isso também nesses capítulos agora de Gênesis, tá? Mas antes, vamos continuar aqui na introdução. Vamos passar para o livro de Colossenses. Passamos aí para o livro de Colossenses, lá no capítulo 2. Colossenses também vai falar a respeito dessa simbologia que nós podemos contemplar no livro de Gênesis e no decorrer de todo o Antigo Testamento, né? Então, Colossenses capítulo 2, eu vou ler primeiro o verso 8 ao verso 12, para que você possa compreender mais uma explicação do Novo Testamento acerca dos símbolos que nós vamos ver nesse capítulo 16 e 17 de Gênesis que estamos analisando hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 8 até o versículo 12 diz assim: Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então, tende cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Nele também fostes circuncidados, e não por meio de mãos humanas, presta atenção nisso, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, tá? Passando lá para o versículo 16 e 18, aí mesmo no capítulo 2 de Colossenses, ele vai dizer assim, ó, vamos ler até o versículo 18, né, do 16 ao 18 agora, 16 ao 18. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Preste atenção agora no versículo 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Vou repetir, versículo 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Versículo 18. Não aceiteis que ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância
do seu conhecimento carnal. Então tem algumas coisas aqui para a gente analisar que são de grande importância para nós, porque Colossenses está voltando mais ou menos ali no que está sendo falado lá no livro de Hebreus, que nós lemos agora há pouco, né? Em Hebreus 10, 1 ao 10. Colossenses está falando sobre simbologias usadas no Antigo Testamento, e que nesse momento aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Colossenses, que estão querendo usar essas simbologias para impor algumas normas e tradições humanas para esse povo, que é mais ou menos o que acontece hoje também na igreja de Cristo hoje, né? A gente vê alguns irmãos e algumas igrejas impondo algumas doutrinas do Antigo Testamento para os membros, e essas doutrinas que são contempladas no Antigo Testamento, mas que são apenas símbolos do que haveria de ser no Novo Testamento, que na verdade não é aquela realidade que está no Antigo Testamento que deveria ser, né, praticada pelos irmãos, mas ele deixa bem claro aqui no versículo 17 que a realidade encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se naquilo que Cristo falou. Então Cristo ele vem para cumprir a lei e mostrar como nós deveríamos andar conforme o que a lei mostra na sua simbologia. Então muitas vezes impõe-se aos irmãos, às irmãs, aos membros algumas doutrinas que aparecem no Antigo Testamento, né? Que na verdade tem um outro significado, um verdadeiro significado ensinado por Cristo no Novo Testamento, tá? Então vamos prestar atenção no que é falado aqui. Bom, versículo 8 desse capítulo 2 de Colossenses: não devemos nos deixar enganar por vãs filosofias baseadas em tradições humanas e não em Cristo. Então o versículo 8 começa falando isso. Não se deixe enganar por vãs filosofias baseadas em tradições humanas e não em Cristo. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que a nossa análise e as nossas decisões cristãs devem ter base e suporte bíblico, base e suporte naquilo que a Bíblia nos ensina. Então, você tem que lembrar que você está vivendo na nova aliança firmada por Cristo. Vamos lembrar que lá em Hebreus nós lemos agora há pouco que o antigo padrão era só um símbolo, que o antigo padrão foi deixado para trás, e agora Cristo lança um novo padrão. Então eu tenho que basear a minha fé, eu tenho que basear a minha análise, eu tenho que basear a minha decisão em cima daquilo que Cristo me ensinou no Novo Testamento, porque ele cumpriu a lei, e ele cumpriu a lei de maneira correta, ensinando aos homens como nós deveríamos andar com Deus. Então é baseado em Cristo, baseado em Deus, né, baseado no que Cristo ensinou, é que eu devo cumprir aquilo que a Bíblia fala. Então o Antigo Testamento falava de Cristo, de como ele seria, de como ele andaria com Deus, e ele veio nos ensinando e deixou no Novo Testamento todos os passos que nós temos que dar em relação à obediência a Deus. É isso que o versículo 8 está explicando. Eu não posso mais me deixar levar por vãs filosofias baseadas em tradições humanas, pela tradição. É porque está lá escrito lá atrás que era assim, dessa forma. Cristo tem uma revelação do significado verdadeiro daquilo que estava escrito lá atrás no Antigo Testamento. No versículo 11 ele vai dizer assim: fomos circuncidados não por meio de mãos humanas, mas por Cristo, representado pelo despojar da vossa carne. Isto é, Cristo é representado em nós pelo abandono das vontades da nossa carne. E isto, para a Bíblia, é a verdadeira circuncisão. Esse versículo 11, que na leitura bíblica mesmo diz assim: nele também fostes circuncidados, não por meio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da vossa carne pecaminosa. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós fomos circuncidados em Cristo, e essa circuncisão
feita por Cristo, ela é representada no momento em que nós nos despojamos da nossa carne, ou seja, deixamos de fazer a vontade da nossa carne pecaminosa, abandonamos o nosso desejo pecaminoso e passamos a viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é chamado no Novo Testamento de verdadeira circuncisão. Então, lá no capítulo 16 e 17 de Gênesis, nós vamos ouvir falar de circuncisão. Aquela circuncisão era para diferenciar aquele povo que estava sendo escolhido a princípio, a partir de Abraão, né? Então a circuncisão ali era para diferenciar o povo escolhido de Deus daquele povo que não queria andar com Deus, do povo que queria andar no mundo. Então ali foi feita uma circuncisão na carne. Só que aquela circuncisão na carne feita por Abraão e se seguiu para seus descendentes, ela era a representação simbólica da circuncisão que Cristo faria no seu povo no Novo Testamento. E que circuncisão seria essa? Esse desejo e essa disponibilidade de abandonar as suas vontades pecaminosas, a sua vontade da carne. O abandonar ou o abandono da vontade do pecado, da vontade carnal, o abandono desses pecados é o que é chamado no Novo Testamento de verdadeira circuncisão, segundo o livro de Colossenses, tá? Bom, o nosso batismo, ele foi a cerimônia representativa dessa circuncisão em Cristo. O que quer dizer isso? Que no momento que você vai se batizar nas águas, tá? Você, na verdade, está fazendo uma aliança com Deus de que a partir desse momento você vai se despojar da sua carne. No momento que você se batiza, não é que tem gente que pensa que o batismo nas águas vai trazer uma mágica, né, como uma varinha de condão que vai fazer se transformar numa nova criatura. Não. O batismo, ele é uma representação da aliança, né? Você está entrando em aliança com Deus ali, prometendo para Ele que a partir de agora você vai ter a força dele, Ele vai te dar forças e você vai se despojar da tua carne, ou seja, você vai abandonar a sua vida de pecado. Você faz isso no momento em que você entra nas águas do batismo. É isso que o livro de Colossenses está explicando. Isso está lá no versículo 12 desse capítulo 2 de Colossenses. Você pode conferir aí. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a sua circuncisão começou no momento que você se batizou, fazendo aliança com Deus de que você se despojaria da sua carne, ou seja, de que você abandonaria os seus pecados. Versículo 16. Qual é a abordagem que ele vai explicar aqui, tá? Uma vez circuncidados em Cristo, mediante o despojar da vossa carne, ou seja, o abandono das vontades pecaminosas, nós passamos a pertencer a Cristo e a mais ninguém. Então preste atenção nisso. No momento que você entra numa aliança com Deus, por meio do batismo, você promete para Ele que você está abandonando suas vontades pecaminosas. Então você agora pertence a Deus e a mais ninguém. Bom, dessa maneira, né, ninguém mais tem o poder de ser seu acusador. No momento que você passa a pertencer a Cristo, ninguém mais pode acusar você, nem os homens, nem o diabo, tá? Ninguém mais pode acusar o verdadeiro cristão por causa de comida ou por causa de bebidas, claro, comidas e bebidas lícitas, né? Porque algumas comidas e bebidas a Bíblia condena como bebida alcoólica, ela condena, uma bebida forte. Se você for ler a versão, você vai ver que vai dizer que é a bebida alcoólica, né? Mas ninguém pode julgar você por causa de uma comida ou uma bebida lícita, né? E nem julgar você por causa de festa tradicional, festa da religião, festa de religiosidade, festa tradicional da igreja. Ninguém pode mais julgar você por causa de algum fanatismo, alguma celebração de qualquer tipo, porque você pertence a Cristo. Você não pertence aos homens e nem ao diabo. E isso está lá no versículo 16. Vamos aí, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar
pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Aí novamente eu volto àquele ponto que eu estou explicando para vocês, que impõe-se muito tradicionalismo nas igrejas, impõe-se muita religiosidade, impõe-se muito fanatismo, impõe-se muitas celebrações, porque é tradição da igreja, aí quer obrigar você a fazer determinadas coisas, muitas das vezes antibíblica, mas a Bíblia está dizendo que ninguém mais pode julgar você, porque você pertence a Cristo. Não é que a gente não vai fazer nenhuma festa, gente, na igreja, não é isso, mas essa festa tem que estar de comum acordo, tem que estar de acordo com a Bíblia. Essa festa ela tem que estar de acordo se você quer participar, se você acha bacana participar daquela festa, mas eu não posso, por exemplo, como um pregador, chegar para você e dizer, não, você é obrigado a fazer isso aqui porque está lá no Antigo Testamento, você é obrigado a fazer isso aqui porque é tradição, ninguém deve fazer esse tipo de coisa, ninguém deve mais obrigar, porque você não pertence mais aos homens, você pertence a Cristo. É claro, a gente faz parte de uma igreja, se a minha igreja está fazendo algum evento, eu como membro daquela igreja vou procurar ajudar, vou procurar ser um cooperador daqueles eventos que estão sendo feitos, mas eu não vou fazer aquilo porque se eu não fizer eu estou pecando. Ninguém pode dizer para mim, se você não fizer isso aqui você está pecando, né? Em termos de tradição, festa tradicional de igreja, ato religioso, né? Supostamente religioso, né? A verdadeira religião é a religião de Deus, é o que isso que Colossenses está nos explicando, né? Ninguém mais deve ser o seu árbitro, né? Obrigando você a fazer coisas antibíblicas, obrigando a fazer coisas que são só símbolos do Antigo Testamento. Ninguém deve mais fazer isso com você, tá? Elas devem apresentar uma razão bíblica, né, para se fazer determinado tipo de ato, determinado tipo de coisa, e você deve fazer aquilo que realmente a Bíblia está mostrando para você fazer, e não aquilo que os homens querem que você faça por tradição, por religião ou fanatismo. Amém? Bom, versículo 17 ao 19 de Colossenses, né, lembrando que eu estou só dando a introdução para vocês, explicando os símbolos que vão aparecer no capítulo 16 e 17 de Gênesis, e que a Bíblia está nos explicando o que isso significa no Novo Testamento, tá? Depois eu vou fazer um apanhado geral aqui para você poder colocar as ideias no lugar, porque é muita informação e às vezes a gente se enrola um pouquinho nas informações, tá? Versículo 17 ao 19 diz assim: ninguém tem o direito de se fazer árbitro, ou seja, ninguém tem o direito de se fazer juiz contra aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo e estão circuncidados nele. Então, se você realmente pertence a Cristo, e esse pertencer a Cristo significa que você não faz mais a vontade da sua carne pecaminosa, porque se você faz a vontade da sua carne pecaminosa, você não pertence a Cristo, é o que a Bíblia fala, ela é categórica, tá? Então, se você não faz a vontade da tua carne mais, a Bíblia diz que você está circuncidado ou circuncidada nele. E aí, por causa de ser dele, por pertencer a ele, ninguém, nem o diabo, pode se tornar o seu juiz. Continuando aqui, ainda que a voz condenatória, melhor dizendo, tente usar como base a sua suposta humildade, seu suposto culto aos anjos, né? Então, vamos lá. Ainda que a pessoa use como base uma suposta humildade, né? Que às vezes a pessoa vem com a voz mansa, falando com a voz mansa, é uma suposta humildade para tentar virar o seu juiz. Ou então ela vem com um suposto culto aos anjos. Já ouviu aquela história quando alguém fala assim: um anjo me apareceu e me disse que você deve fazer, um anjo me apareceu essa noite em sonho e você deve fazer. Tá aí, ó, no versículo 17 ao 19 tá falando disso. Ninguém deve se tornar seu juiz usando como base suposta humildade, culto aos anjos, dizendo que o anjo apareceu, que o anjo disse. Eu vou ler o versículo para você. Olha aqui, ó, quem tá falando, versículo 17 ao 19. Mas vou ler só até o 18, ó. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir, são símbolos. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo.
Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância de seu conhecimento carnal. Então tá na Bíblia aí, ó, versículo 17 e 18 de Colossenses capítulo 2. Então, essa pessoa querendo se fazer seu juiz está proibida, porque você pertence a Cristo. Ela está proibida de querer fazer seu juiz, se fazer de seu juiz ou a sua juíza, usando uma suposta humildade, com a voz mansa, dizendo que viu anjos, que os anjos estavam ordenando que fosse feito tal coisa, usando como pretexto culto aos anjos, né? Ou então tentando fundamentar o seu direito de comandar a vida do cristão autêntico por meio de visões. Tá aí também escrito aí no versículo 18, tá? Também tentando usar visões. Que eu tive uma visão que me dizia que você deve fazer tal coisa, tá? Então essas pessoas que fazem isso para tentar se tornar juiz das pessoas, tá? Conduzindo elas a obedecer tradições humanas, tradições simbólicas do Antigo Testamento, que Jesus já explicou que é o Novo Testamento que a gente está analisando aqui, e veio usando suposta humildade, culto aos anjos, visão. O que está sendo falado aqui na Bíblia? Ela não deve ser ouvida, essa pessoa que usa como pretexto para tentar ser seu árbitro, usar humildade, falsa humildade, usar culto aos anjos, usar visões. Ela não deve ser ouvida ou levada a sério pelos verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão não deve levar esse tipo de pessoa a sério, mas não é isso que a gente vê. Muitas vezes, só porque alguém falou que viu anjo, o cristão, mesmo sendo verdadeiro, leva a sério. Muitas vezes, alguém só porque disse que o anjo disse, aí o cristão verdadeiro vai enganado, porque não lê a Bíblia, né? Ele leva a sério. Alguém, porque alguém disse que teve uma visão, o cristão começa a chorar, começa a se emocionar, então o cristão verdadeiro acaba sendo enganado. Não estou dizendo aqui que uma pessoa não pode ter de repente um sonho, uma visão, não é isso. Mas aqui está dizendo o seguinte: essa pessoa fala de uma suposta humildade, ela fala dos anjos, fala das visões, mas a verdadeira intenção que ela está mostrando é querer comandar a vida da pessoa, é querer se tornar árbitro e juiz da pessoa. Então, se alguém vem com uma intenção para o teu lado, querendo se tornar árbitro e juiz, sabe, te dando ordenanças de tradições, te dando ordenanças de coisas antibíblicas, justamente só para poder ser o seu juiz, usando como pretexto visões e culto ao anjo, você não deve levar essa pessoa a sério, é o que a Bíblia está dizendo, tá? Agora, claro, algumas visões realmente são verdadeiras, né? Elas estão conduzindo você realmente para um posicionamento cristão. De repente, um irmão tem uma visão e fala: olha, irmã, eu tô vendo aqui eu tive aqui uma revelação de que você deve abandonar esse pecado, deve largar essa vida errada que você está vivendo, deve andar retinho com Deus, andar certinho, não trair, não fazer coisa errada. Aí tu pode levar a sério, porque ela não está tentando ser seu árbitro, ela está tentando ensinar o caminho da verdade para você. Agora, ela está tentando usar isso para quê? Para te conduzir à prática de coisas antibíblicas, está tentando te conduzir para você fazer a vontade dos homens. Ela está tentando te conduzir, ser o seu juiz, para você poder praticar coisas da antiga aliança que são explicadas no Novo Testamento de outra maneira. Por exemplo, tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento, que eu não vou entrar em detalhe para não ficar muito longo aqui o nosso áudio, que diz que a mulher não deve usar roupa de homem. Alguns vão interpretar assim: a mulher não deve usar calça, não deve usar camisa de malha, mas não é nada disso. No Novo Testamento já vai explicando que o homem não deveria se travestir de mulher e a mulher não deveria se travestir de homem, ou seja, homem é homem, mulher é mulher. Então essa é a explicação, né? O homem não deve passar uma sensação de que ele é uma mulher e a mulher não deve passar uma sensação de que ela é um homem, né? Então é isso que é explicado no Novo Testamento. Depois, quem quiser procurar o versículo aí, pode procurar. E quem tiver dúvidas aí, quiser deixar a perguntinha lá no Frontline Zap, deixa lá a perguntinha, troca uma ideia aí, né?
tenho visto pouca participação do pessoal lá fazendo pergunta. Acredito que está sendo bem explicado às pessoas aqui, tá? Então, versículo 17 ao 19 deixa claro isso, tá? Que ninguém deve usar como base falsa humildade, culto aos anjos, visão, para tentar se fazer árbitro contra a igreja, tá? Então, essa foi a nossa introdução do estudo do discipulado de hoje, com relação a alguns símbolos que vão aparecer nesse capítulo 16 e 17 do livro de Gênesis. Passando então agora a análise direta dos dois capítulos que falamos, tá? No capítulo 16 de Gênesis, então vamos lá para o capítulo 16 de Gênesis. Você pode passar para lá agora, já dessa introdução sobre os símbolos que aparecem, né, nesse capítulo 16 e 17 de Gênesis. Então agora você já está compreendendo por que Deus mandou Abraão fazer determinadas coisas, né? Porque seria um símbolo daquilo que apareceria no Novo Testamento. Então, fazendo então nossa análise aqui, o primeiro título está assim no capítulo 16: Precipitações com base na lei dos homens e não na lei de Deus. Então, houve uma precipitação no capítulo 16 por parte de Sarai, a mulher de Abraão, né? Que ainda não havia dado filho para Abraão no caso, né? E os estudos vão dizer que essa situação dela ainda não ter dado, né, filho a Abraão, né, e vendo a sua idade avançando, isso causou alguns sentimentos negativos a Sarai. Que tipo de sentimento, segundo os estudos aqui da King James? Diz que falta de realização, vergonha, humilhação, frustração, a insatisfação de não ter dado filho ao marido, a frustração. Então eram sentimentos que estavam pairando, né, a cabeça e o coração de Sarai, né? Quantos de nós já nos sentimos assim, né? Frustrados, com vergonha, humilhados, insatisfeitos. Mas temos que tomar cuidado para que tais sentimentos não façam nós tomarmos nenhum tipo de atitude precipitada, que foi o que aconteceu com Sarai e ficou de exemplo para nós nos dias de hoje, tá? Então, sempre diante dos sentimentos negativos, nós precisamos sentar um pouco, respirar, orar ao Senhor e botar a cabeça para funcionar, para tentar a melhor solução daquela situação. Às vezes a solução não é nem a gente fazer alguma coisa, mas é somente confiar em Deus. Mas não foi o que aconteceu com Sarai. Lá no versículo 2 e 3, nós vemos que, pressionada por esses sentimentos negativos, Sarai tem uma péssima ideia que acarreta numa péssima decisão, e essa decisão causou consequências históricas para toda a humanidade. Vamos lembrar que nós estamos no livro de Gênesis, que é o início da formação dos povos, né? Talvez a sua atitude errada não vai causar uma consequência histórica para toda a humanidade. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem seres humanos que tomaram atitudes que causaram consequências históricas para a humanidade. Vamos dizer aí o caso do Hitler, Mussolini e outras personalidades históricas também causaram, né, consequências humanas históricas. Mas talvez você não vai causar, mas vai causar consequências históricas para sua família e para você também, né? Sua atitude errada, baseada em cima de precipitações, pode causar isso para sua família e para você. Bom, o que Sarai faz? Ela, ao invés de acreditar e confiar na palavra de Deus de que ela seria mãe, de que ela daria um filho a Abraão, e com base no código de Hammurabi, o que era o código de Hammurabi? Era uma lei que regulava as normas da Babilônia, de onde ela havia vindo com Abraão, né? Então Sarai e Abraão, vamos lembrar que eles saíram de Ur dos Caldeus, que é a terra dos babilônicos. E lá havia uma lei chamada Lei de Hammurabi, que é histórica, conhecida nos livros de história dos nossos jovens, né? E nos nossos também. E essa Lei de Hammurabi, o que ela né? Ela dizia o quê? Ela dizia que quando a esposa não pudesse prover filhos para o seu marido, ela deveria prover uma de suas servas
para que desse geração a um filho homem ao marido, né? E esse filho homem seria o herdeiro do marido. Então, a Sarai, não confiando na palavra de Deus, ela acaba por tomar atitude baseada nesse código de Hammurabi, tá? Então ela entrega a sua serva egípcia Agar como mulher, né, para que Abraão tivesse filho, né, o filho, né, supostamente prometido por Deus por meio da Agar. Então foi um erro fatal para ela, tá? Lá no versículo 4 e 6 desse capítulo 16 de Gênesis, diz que ao engravidar de Abrão, a Agar passou a olhar Sarai com desprezo. Então o que aconteceu? Ela começou a rivalizar com a Sarai. Bom, a Sarai ficou muito irritada com isso, tá? E se sentindo pressionada pelas circunstâncias, ela começa a acusar Abrão, dizendo que ele era culpado de tudo aquilo. Bom, Abrão tentando, né, resolver o problema, o conflito de uma maneira melhor. O que Abrão vai fazer? Ele vai dizer que Agar, que é a serva de Sarai, está na mão dela, que ela pode fazer o que ela melhor entender com Agar. Lembrando que Agar era a serva dela. Existe uma lei nesse período que regia a questão dos senhores e dos servos, tá? Então hoje, assim como nós hoje estamos submetidos a algumas leis, eles também estavam submetidos à lei. Então existe uma lei que regulava servos e também senhores, né? E a Agar, ela era serva de Sarai. Já expliquei aqui como é que as pessoas acabavam caindo nessa condição de servo. E falei, né? Muitos se vendiam, né? Porque não tinham condição de sobreviver na terra que faltava alimento. Então essas pessoas se vendiam ao trabalho e viravam servo de outras pessoas, para poder ter onde morar, para poder ter o que comer. E outros eram adquiridos através da guerra, outros eram adquiridos através da compra, né? O Senhor ia lá e comprava esses servos, né? A Bíblia não entra em detalhes no caso de Abraão, de como ele teve esses servos. Já expliquei isso aqui já em outro momento. Mas Agar era a serva dela. Então, quando Abrão dá esse aval para Sarai, de que ela pudesse fazer o que queria com a Agar, a Sarai começa a maltratar muito a Agar. E por causa disso, a Agar foge dela. Bom, nessa fuga, a Agar vai encontrar o anjo do Senhor no caminho, tá? Quem é o anjo do Senhor com letra maiúscula aí? É o Senhor Jesus. Ela encontra, só que o anjo do Senhor, ele vai reprovar essa fuga da Agar. Ele vai dizer que é uma insubmissão da parte da Agar, que a Agar não deveria fugir, até porque também, né, não que isso justifique, mas aqui, numa questão assim de análise, se você for reparar, na verdade, a própria Agar provocou a situação, porque ela começou, né, a rivalizar com a sua senhora. Ela começou, na verdade, a menosprezar a sua senhora, e isso provocou a irritação de Sarai com ela, tá? Mas o anjo do Senhor vê isso como insubmissão, a fuga dela, e ele pede para que a Agar retorne para Sarai, tá? Não vá embora, até porque como é que ela ia sobreviver, né, longe ali do arraial, tá? Então o anjo do Senhor, ele vai pedir para Agar voltar, mas ele promete para Agar que daria uma grande descendência também para o filho de Agar, que também era filho de Abrão, e falou que o filho dela se chamaria Ismael, tá? E Ismael, quem seria Ismael? Ismael seria o pai dos povos árabes, né? Hoje nós temos ali a Arábia Saudita e outros povos ali ao redor, temos os egípcios, né? Temos vários povos ali, tá? Os egípcios não, que os egípcios já são outro povo, mas temos a Arábia Saudita, os árabes. Então o Ismael seria o pai desses árabes, e a descendência de Ismael, né, segundo a profecia do próprio Senhor aqui nesse capítulo, vai dizer que eles viveriam em guerras e desavenças contra os seus vizinhos, inclusive contra o próprio Israel até os dias de hoje. Então ali o Oriente Médio é um caldeirão de conflitos, dado essas questões do erro cometido pela Sarai,
né? Porque não aguardou a promessa de Deus se concretizar e decidiu tomar decisões baseadas na lei dos homens. Então atenção para isso, isso aqui é um símbolo muito forte para nós, né? Nós não devemos tomar nossas decisões pautados nas opiniões dos homens, tá? É mais ou menos o que a gente acabou de ler em Colossenses, que você não deve tomar decisões cristãs, que acabam não sendo cristãs, baseadas em visões, em falsa humildade, em culto aos anjos, que o anjo disse, que eu vi, com pessoas que estão querendo simplesmente ser o seu juiz, né? Então você não tem que tomar decisões cristãs baseadas na fala dos homens, mas somente naquilo que é a palavra de Deus, que não foi o que Sara fez. Ela decidiu tomar uma decisão baseada na lei de Hammurabi, que era a lei do homem, e não na palavra de Deus. No capítulo 17, que é o nosso último capítulo de análise hoje, diz assim: o sinal de Deus em seu povo, a circuncisão. Então vamos falar agora da circuncisão no Antigo Testamento. Falamos agora há pouco também, usando ali o livro de Colossenses, né? Falamos agora há pouco sobre a circuncisão, o que ela significa. A circuncisão seria o símbolo no Novo Testamento, né, do despojar da carne, ou seja, da negação das vontades pecaminosas, feita, né, representada pelo batismo, de que nós viveríamos uma vida de aliança com Deus sem viver na prática de pecado. Então, essa circuncisão que Abraão faz era para diferenciar o povo que Deus estava construindo daquele povo que não queria viver na vontade de Deus. Mas essa circuncisão de Abraão é a representação simbólica da circuncisão que seria feita no Novo Testamento, tá? Então no versículo 1 diz assim: ao completar 99 anos de idade, né, Deus aparece novamente a Abraão e se apresenta como El Shaddai. Então o que significa essa palavra El Shaddai? Deus se apresenta novamente para Abraão, nesse versículo 1, se apresenta como El Shaddai, e existem vários, né, significados para essa expressão El Shaddai, mas num resumo completo da palavra, no sentido completo que os estudiosos deram aqui na rodapé da King James, diz que essa pronúncia nesse momento significava amigo e ajudador dos pais e dos pastores. Então El Shaddai significava amigo e ajudador dos pais e dos pastores, tá? No sentido mais geral. Bom, segundo os estudos, ao se apresentar dessa forma, Deus deixa claro que suas promessas na aliança só seriam cumpridas se houvesse obediência e fé absoluta por parte de Abraão, tá? Então, Deus aparece como El Shaddai, amigo e ajudador para Abraão, mas mostrando para ele que essas promessas feitas e a aliança prometida a ele só ia ser cumprida se houvesse obediência e fé por parte de Abraão. E isso também acontece no Novo Testamento. Às vezes a pessoa acha que é só levantar a mão, aceitar Jesus e acabou. Não é isso. A gente tem que fazer valer a aliança feita com Deus de abandono do pecado. Então, fazendo um link lá com o Novo Testamento, você pode ir lá em João capítulo 15, versículo 14, quando Deus está falando nesse Gênesis aqui, que ele é o El Shaddai, o amigo e ajudador, e que só cumpriria as promessas se Abraão cumprisse a aliança feita de obediência e fé. O Senhor Jesus também mostra a mesma coisa em João 15, versículo 14. Olha o que está escrito aí, ó: vós sois meus amigos se praticardes o que eu vos mando. Tá vendo aí? Em outras palavras, nós só vamos ser amigos de Cristo se a gente praticar o que Ele manda. Se eu não praticar o que Cristo manda, na verdade eu não sou amigo dele. É o que João 15, versículo 14 está dizendo. É o que Deus estava falando para Abraão, que só iria cumprir as promessas na aliança feita se Abraão fosse obediente e tivesse uma fé absoluta nele, ou seja, ele como único Deus, tá? Versículo 2 ao 10, o Senhor reafirma a aliança com Abrão e a promessa de lhe dar descendência. Bom, fazia parte do plano de Deus fundar uma nação que o servisse. Então Deus vai reafirmar, ele vai falar: olha, Abraão, com certeza eu vou te abençoar,
com certeza eu vou aumentar sua descendência. Então ele está reafirmando essa aliança com Abraão, tá? Porque Deus queria criar um povo, uma nação que o servisse. Será que existe uma nação no mundo hoje que serve a Deus? Temos que pensar nisso. Deus sempre quis fazer uma nação que verdadeiramente servisse a Ele. Então Deus estava trabalhando em cima de Abraão para formar esta nação. E Abraão foi chamado pai da fé porque ele foi o primeiro que apresentou uma fé num Deus invisível, num Deus vivo, tá? Num Deus verdadeiro, tá? Seguindo ali a aliança com Deus, tá? Mas ele volta a exigir a obediência à aliança feita para com Deus, tá? Ele deixa isso claro para Abraão, que toda a descendência dele deveria guardar os seus mandamentos. Então Deus promete a Abraão que realmente iria multiplicar ele, mas ele exige que Abraão seja obediente a ele, tá? Isso é no capítulo 17, no versículo 2. Eu vou ler aqui para você poder retomar essa ideia. Ele diz assim, ó: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se íntegro. Quando ele fala isso, ele está falando que Abraão deveria ser obediente a ele, tá? Porque, né, as promessas iam se cumprir só se ele fosse realmente obediente. E nesse versículo também Deus muda o nome de Abrão para Abraão. No versículo 11 ao versículo 14, Deus cria a marca da circuncisão, né? Ele cria a marca da aliança para fazer essa diferenciação entre o povo que era dele e o povo que não era dele, tá? Então essa marca chamada circuncisão era uma marca feita no prepúcio dos meninos, tá? Era como uma operação de fimose. Quem não sabe o que é, faz a pesquisa, tá? Descubra o que é a fimose. Não vou explicar aqui para não ficar muito longo, mas é como uma operação da fimose. As mães que já fizeram nos filhos sabem muito bem do que eu estou falando, tá? Então você tem aí a circuncisão. Nessa época de Abraão, essa circuncisão ela era feita no prepúcio dos meninos, tá? Como uma operação de fimose, tudo bem? Só que vamos lembrar novamente, estou retomando essa ideia, ela é uma representação, uma simbologia daquela circuncisão que seria feita no Novo Testamento sobre estar obediente à vontade de Deus. Aqui no Antigo Testamento é feita uma marca na carne dos meninos, tá? Mas lá no Novo Testamento ela tira essa simbologia e passa a ser aquela questão do despojar-se da carne. Esta marca seria o símbolo que traria a diferença entre o povo de Deus e o povo mundano da época, e deveria ser feita na criança do sexo masculino que completasse 8 dias de nascido. Essa circuncisão hoje ela é feita por meio de Cristo, retomando a ideia aqui, mediante o despojar da carne, isto é, a marca da circuncisão nos dias de hoje é a nossa negativa aos desejos carnais e à própria vontade, que tem início no batismo e se torna símbolo da nossa aliança de vida com Cristo. Como já foi dito, os que assim não procedem não têm uma verdadeira aliança com Deus. Então, Deus tinha deixado claro para Abraão que aquele que não se circuncidasse não teria uma aliança com ele, tá? E hoje também é assim, aqueles que não têm verdadeiramente um despojar da carne não pertencem verdadeiramente a Cristo, não pertencem. Pode dizer que, mas eu vou à igreja, pode dizer que, eu creio em Deus, eu acredito, mas se não tem a circuncisão feita hoje pelo despojar da carne, pela negação do pecado e a servidão a Deus, essas pessoas não têm realmente uma aliança com Deus. Elas podem até ter o desejo, mas elas não têm uma aliança com Deus segundo a Bíblia. Versículo 15: Sarai também tem seu nome mudado e ela passa a se chamar Sara, e Deus promete abençoá-la, fazendo com que dela nasça o filho herdeiro de Abrão. Observação: a ideia do Senhor de mudar o nome das pessoas que lhe servem, ela reaparece lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Então Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e mudou o nome de Sarai para Sara. E essa ideia de mudança de nome para aqueles que servem a Deus, no momento que as pessoas vão servir a Deus, também acontece, ela reaparece lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 17. O que diz lá? Diz assim:
Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Tá? A Bíblia não entra mais em detalhes sobre esse novo nome. Tá? Ela não entra em detalhe. Pode ser que no futuro a gente tenha uma revelação sobre isso, mas como ela não entra em detalhe, eu não vou especular também aqui não. Tá? Eu só sei que ela está dizendo que aqueles que estão servindo a Deus vão ter um novo nome, assim como o nome de Abraão foi mudado para Abraão e Sarai foi mudado para Sara. Também aqueles que servem a Deus vão ter o seu nome mudado também no futuro aí, tá? E no versículo 18 ao versículo 21, ao receber a notícia de que Ismael não seria o filho da promessa, Abraão intercedeu por ele ao Senhor, pedindo que o incluísse em sua herança. Ao que o Senhor respondeu que o filho nascido de Sara seria o filho prometido, e este seria Isaque, porém que abençoaria também Ismael. Então quer dizer, Abraão ficou sabendo que somente o filho de Sara seria o filho da promessa. E isso preocupou a ele, porque Ismael, afinal de contas, era filho dele também, né? Ismael que deu origem aos povos árabes. E ele pede, ele intercede, fala, inclui Ismael na minha herança também. E Deus fala, olha, sim, Isaque será o filho da promessa, mas eu também abençoarei a Ismael, que é teu filho, tá? Ao terminar desta audiência com o Senhor, no mesmo dia, Abraão circuncidou a Ismael, a todos os homens nascidos em sua casa, seus servos e aqueles que foram comprados. Abraão também foi circuncidado e ele tinha 99 anos quando foi circuncidado. Foi a pessoa mais velha a ser circuncidada, porque os outros iam ser, daí por diante, seriam a partir do 8º dia de nascido, né? Você vê que o Senhor ele cria um símbolo de aliança para Abraão. E assim que ele sai da audiência com o Senhor, imediatamente, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir a palavra que Deus tinha dado para ele. Deus pediu que a partir daquele momento ele circuncidasse todos os homens da casa dele, né? E os mais jovenzinhos a partir do 8º dia de nascido, e aquele que não fosse circuncidado não fazia parte do povo de Deus. E Abraão, quando saiu da presença do Senhor lá, da audiência, imediatamente ele pegou todos os homens da sua casa e os circuncidou. Isso aqui é simbólico também, importante para nós. Às vezes a pessoa recebe uma ordem de Deus, um ensinamento na igreja, e o que ela deveria fazer? Ela deveria imediatamente sair de lá e cumprir a vontade do Senhor. Mas não é o que a gente quase não vê também, né? Às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus na igreja e sai de lá e faz tudo o contrário do que é ensinado para a pessoa, né? Então as pessoas têm que parar para pensar nisso aqui, tá? Abraão, ele é o pai da fé justamente por isso. Ele ouve uma ordenança e imediatamente ele bota em prática aquilo que ele ouve, tá? Tiago vai falar um pouquinho disso, né? Que nós devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, tá? Então assim nós terminamos o nosso discipulado de hoje. Aqueles que interessam, aqueles que têm estudado a Bíblia com carinho, têm feito aquilo que o Senhor tem ordenado, que é estudar, participar, né, do estudo bíblico, porque a Bíblia fala que nós devemos estudar a Escritura. Aqueles que têm curiosidade e têm dúvidas, botem a pergunta no fonte lá no Zap, e eu vendo as perguntas lá eu vou responder na medida do possível, tá? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço desde já a atenção de todos em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus em nome de Jesus. Ó Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti. Por mais uma vez o Senhor nos dá a condição de concluir mais um discipulado. Eu espero que esse discipulado chegue ao coração de cada um dos Teus servos e servas, de maneira que o entendimento seja aberto e que o coração deles estejam totalmente mergulhados no desejo de estudar a Tua Palavra, de conhecer as Escrituras, de conhecer o significado das mensagens, meu Pai, que o Senhor nos dá através dos estudos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada vida, cada membro, cada discípulo, cada discípula, e que eles possam se instruir na Tua Palavra e serem verdadeiros, meu Pai, mensageiros do Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A paz de Cristo a todos e muito obrigado pela atenção em nome de Jesus.